Crônicas 16. 8:36. Um hino de louvor. Agradeçam a Deus, ó Senhor, anunciem a sua grandeza e contem às nações as coisas que ele fez. Cantem a Deus, cantem louvores a ele, falem dos seus atos maravilhosos. Tenham orgulho daquilo que o Santo Deus tem feito. Que fique alegre o coração de todos os que adoram ao Senhor. Procurem a ajuda do Senhor, estejam sempre na sua presença. Vocês, descendentes de Israel, servo de Deus, vocês, descendentes de Jacó, o escolhido de Deus, lembrem de tudo o que Deus tem feito, lembrem dos seus grandes e maravilhosos milagres e de como tem condenado os nossos inimigos. Ele é o Senhor, nosso Deus. Os seus mandamentos são para o mundo inteiro. Ele sempre lembrará da sua aliança e, por milhares de gerações, cumprirá as suas promessas. Ele será fiel à aliança feita com Abraão e à promessa que fez com juramento a Isaque. Deus fez uma aliança com Jacó para sempre, fez com ele uma aliança eterna. Naquela ocasião Deus disse: Eu lhe darei a terra de Canaã, e ela será de vocês para sempre. Eles eram muito poucos, eram estrangeiros na terra prometida. Andavam de país em país, de reino em reino. Mas Deus não deixou que ninguém os maltratasse. Para protegê-los, avisou reis. Ele disse: Não toquem nos servos que eu escolhi. Não maltratem os meus profetas. Cantem ao Senhor, todos os povos da terra. Anunciem todos os dias que ele nos salvou. Falem da sua glória às nações. Contem a todos os povos as coisas maravilhosas que ele tem feito. O Senhor é grande e merece todo o nosso louvor. Ele deve ser temido mais do que todos os deuses. Pois os deuses das outras nações são somente ídolos, mas o Senhor fez os céus. Ele está cercado de glória e majestade. Poder e beleza enchem o seu templo. Louvem o Senhor, todos os povos da terra. Louvem a sua glória e o seu poder. Deem ao Senhor a honra que ele merece. Tragam uma oferta e entrem nos pátios do seu templo. Curvem-se diante do Santo Deus quando ele aparecer. Trema diante dele toda a terra. A terra está firme no seu lugar e não pode ser abalada. Alegre-se a terra e fique contente o céu. Digam em todas as nações: O Senhor é Rei. Ruja o mar e todas as criaturas que nele vivem. Alegrem-se os campos e tudo o que há neles. Então as árvores dos bosques gritarão de alegria diante de Deus, o Senhor, pois ele vem governar a terra. Deem graças ao Senhor porque ele é bom, e o seu amor dura para sempre. Digam a ele: Liberta-nos, ó Senhor, nosso Salvador. Ajunta-nos e tira-nos do meio dos pagãos. Assim nós te daremos graças e com prazer te louvaremos, ó Santo Deus. Louvemos o Senhor, o Deus de Israel. Louvem o Senhor agora e sempre. Então todo o povo disse amém. E louvou a Deus, o Senhor. Jeremias 31. 1:40. A volta do povo de Israel. O Senhor Deus diz: Está chegando o tempo em que eu serei o Deus de todas as tribos de Israel, e elas serão meu povo. No deserto, tive pena daqueles que haviam escapado da morte. Quando o povo de Israel procurava descanso, eu, vindo de longe, aparecia a eles. Povo de Israel, eu sempre os amei e continuo a mostrar que o meu amor por vocês é eterno. Eu construirei de novo a nação. Mais uma vez, vocês pegarão os seus tamborins e dançarão de alegria. Mais uma vez, vocês farão plantações de uva nos montes de Samaria, e quem plantar colherá as frutas. Está chegando o tempo em que os vigias gritarão nas montanhas de Efraim: Venham. Vamos subir até Sião, onde está o Senhor, nosso Deus. O Senhor diz: Cantem de alegria por causa de Israel, a maior de todas as nações. Cantem este hino de louvor. O Senhor salvou o seu povo, ele livrou o resto do povo de Israel, e eu os trarei do norte, e os ajuntarei dos lugares mais distantes da terra. Com eles virão os cegos e os aleijados, as mulheres grávidas e as que estão para dar à luz. Eles vão voltar como uma grande nação. Quando eu os trouxer, eles virão chorando e orando. Eu os levarei para a beira de águas correntes, por uma estrada plana, onde não tropeçarão. Sou como um pai para Israel, e Efraim é o meu filho mais velho. O Senhor diz ainda: Nações, escutem o que eu, o Senhor, estou dizendo e anunciem as minhas palavras nas ilhas e terras distantes.
Eu espalhei o povo de Israel, mas vou ajuntá-lo de novo e guardá-lo como um pastor guarda o seu rebanho. Eu libertei os descendentes de Jacó e os salvei das mãos de uma nação mais forte do que eles. E vão chegar e cantar de alegria no Monte Sião. Vão se alegrar com os meus presentes, com os cereais, o vinho, o azeite, o gado e os carneiros. Eles serão como um jardim bem regado e terão tudo o que precisarem. Então as moças, os moços e os velhos vão dançar e se alegrar. Eu os animarei e mudarei o seu choro em alegria e a sua tristeza em prazer. Alimentarei os sacerdotes com muita comida boa e darei ao meu povo tudo o que precisar. Eu, o Senhor, estou falando. O Senhor diz: ouviu-se um som em Ramá, o som de um choro amargo. Era Raquel chorando pelos seus filhos. Ela não quer ser consolada, pois todos estão mortos. Pare de chorar e enxugue as suas lágrimas. Tudo que você fez pelos seus filhos será recompensado. Eles voltarão da terra do inimigo. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Há esperança para você no futuro. Os seus filhos voltarão para casa. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Escuto estas queixas do povo de Israel. Ó Deus, nós éramos como touros novos ainda não amassados, mas tu nos ensinaste a obedecer. Faze-nos voltar, ó Deus, e voltaremos a ti, pois tu és o Senhor, nosso Deus. Nós nos afastamos de ti, mas logo nos arrependemos. Depois que nos castigaste, curvamos a nossa cabeça em sinal de tristeza, povo de Israel. Você é o meu filho querido, o filho que eu mais amo. Sempre que digo o seu nome, penso em você com amor. O meu coração se comove, e eu certamente terei misericórdia de você. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Ponha avisos e marque a estrada. Repare bem no caminho por onde você passar. Volte, povo de Israel, volte para as cidades que eram suas. Povo rebelde, até quando você vai ficar na dúvida? Eu, o Senhor, criei uma coisa nova e diferente na terra. Uma mulher protegendo um homem. O Senhor Todo-Poderoso, o Deus de Israel, diz: quando eu trouxer os israelitas de volta à sua pátria, eles de novo dirão na terra de Judá e nas suas cidades: que o Senhor abençoe o monte sagrado de Jerusalém, onde ele, o Deus de justiça, mora. O povo viverá em Judá e em todas as suas cidades. E haverá lavradores e também pastores com os seus rebanhos. Eu animarei os cansados e darei comida a todos os que estão fracos de fome. Então eu acordei descansado e bem disposto. Eu, o Senhor, digo que está chegando o tempo em que encherei de gente e de animais as terras de Israel e de Judá. Assim como cuidei deles para arrancar, derrubar, arruinar, destruir e arrasar, assim também cuidarei deles para plantar e construir. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Quando esse tempo chegar, o povo não dirá mais: os pais comeram uvas verdes, mas foram os dentes dos filhos que ficaram ásperos. Pelo contrário, quem comer uvas verdes é que vai ficar com os dentes ásperos, e cada um morrerá por causa do seu próprio pecado. O Senhor Deus diz: está chegando o tempo em que farei uma nova aliança com o povo de Israel e com o povo de Judá. Essa aliança não será como aquela que eu fiz com os antepassados deles no dia em que os peguei pela mão e os tirei da terra do Egito. Embora eu fosse o Deus deles, eles quebraram a minha aliança. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Quando esse tempo chegar, farei com o povo de Israel esta aliança. Eu porei a minha lei na mente deles e no coração deles a escreverei. Eu serei o Deus deles, e eles serão meu povo. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Ninguém vai precisar ensinar o seu patrício nem o seu parente, dizendo: procure conhecer a Deus, o Senhor. Porque todos me conhecerão, tanto as pessoas mais importantes como as mais humildes. Pois eu perdoarei os seus pecados e nunca mais lembrarei das suas maldades. Eu, o Senhor, estou falando. O Senhor fez o sol para ser a luz do dia, a lua e as estrelas para brilharem de noite. Deus faz o mar ficar bravo e faz rugir as suas ondas. O seu nome é Senhor, o Todo-Poderoso. Ele promete que, enquanto durarem as leis da natureza, Israel será sempre uma nação. Se algum dia for possível medir os céus e examinar os alicerces da terra, então eu rejeitarei o povo de Israel por causa de tudo o que ele tem feito. O Senhor Deus está falando.
Está chegando o tempo, diz o Senhor, em que esta cidade será construída de novo, desde a torre de Hananel até o portão da esquina. Dali a linha da divisa continuará até o Monte Garede e daí vai virar na direção de Goa. Será sagrado para mim, ó Senhor, o vale todo onde são jogados os mortos e o lixo. Serão sagrados também todos os campos que ficam além do riacho do Cedron até o portão dos cavalos, a leste. Nunca mais Jerusalém será derrubada, nem destruída. Jeremias 32. 17-24. A oração de Jeremias. Ó Senhor, meu Deus, com o teu grande poder e com a tua força, fizeste o céu e a terra. Nada é impossível para ti. Tens sido bondoso para milhares de pessoas, mas também tens castigado os filhos por causa dos pecados dos seus pais. Tu és o grande e poderoso Deus. O teu nome é Senhor, o Todo-Poderoso. Tu fazes grandes planos e coisas maravilhosas. Tu vês tudo o que as pessoas fazem e tratas cada uma de acordo com seu modo de agir e de viver. Fizeste milagres e maravilhas na terra do Egito e continuas a fazer o mesmo até hoje, tanto em Israel como em todas as outras nações. Por isso, agora és conhecido em toda parte. Tiraste o povo de Israel da terra do Egito por meio do teu poder e da tua força e por meio de milagres e maravilhas que encheram de terror os nossos inimigos. Deste aos israelitas esta terra boa e rica, como havias prometido aos seus antepassados. Mas, quando eles entraram nesta terra e tomaram posse dela, não obedeceram aos teus mandamentos, nem viveram de acordo com os teus ensinamentos. Não fizeram nada daquilo que havias mandado. Por isso, fizeste cair sobre eles toda esta desgraça. Os babilônios construíram rampas de terra em volta das muralhas da cidade a fim de invadi-la e agora estão atacando. A guerra, a fome e as doenças vão fazer a cidade cair nas mãos deles. Como vês, tudo o que disseste aconteceu. Segundo Tessalonicenses 1, 3, 12. Saudação. Eu, Paulo, e Silas, e Timóteo escrevemos esta carta aos irmãos da igreja da cidade de Tessalônica, irmãos que estão unidos com Deus, o nosso Pai, e com o Senhor Jesus Cristo. Que a graça e a paz de Deus, o nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. O juízo final. Irmãos, sempre temos de dar graças a Deus por vocês. Para nós é certo fazer isso porque a fé que vocês têm está crescendo cada vez mais, e o amor que vocês têm uns pelos outros está se tornando cada vez maior. É por isso que nas igrejas de Deus, falamos com orgulho sobre vocês. Nós temos orgulho de vocês por causa da paciência e da fé que vocês mostram no meio de todas as perseguições e sofrimentos. Esta é uma prova de que Deus é justo na sua maneira de julgar. Como resultado disso, vocês se tornarão merecedores do seu reino, pelo qual estão sofrendo. Deus fará o que é justo. Ele trará sofrimento para aqueles que fazem com que vocês sofram e dará descanso a vocês e também a nós, que sofremos. Ele fará isso quando o Senhor Jesus vier do céu e aparecer junto com os seus anjos poderosos, no meio de chamas de fogo, para castigar os que rejeitam a Deus e não obedecem ao Evangelho do nosso Senhor Jesus. Eles serão castigados com a destruição eterna e ficarão longe da presença do Senhor e do seu glorioso poder. Isso acontecerá naquele dia, o dia em que ele vier para ser louvado por todo o seu povo e para receber homenagens de todos os que creem. Vocês também estarão entre eles, pois creram na mensagem que nós anunciamos. É por isso que sempre oramos por vocês, pedindo que o nosso Deus, que chamou vocês para a nova vida, faça com que sejam merecedores dela. Pedimos também que Ele, pelo seu poder, realize todos os desejos que vocês têm de fazer o bem e complete o trabalho que fazem com fé. Assim Jesus, o nosso Senhor, será louvado por causa do comportamento de vocês, e vocês serão elogiados por Ele, por meio da graça do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Segundo Tessalonicenses 2, 17. A revolta, o perverso e a misteriosa maldade. Agora, irmãos, a respeito da vinda de Jesus Cristo, o nosso Senhor, e do nosso encontro com Ele, pedimos a vocês o seguinte: não se perturbem facilmente, nem fiquem assustados se alguém afirmar que o dia do Senhor já chegou.
Talvez alguém diga que nós tenhamos afirmado isso enquanto profetizávamos ou anunciávamos o Evangelho ou que escrevemos isso em alguma carta. Não deixem que ninguém os engane com nada disso. Pois, antes desse dia, terá de acontecer a revolta contra Deus, e terá de aparecer o perverso, que está condenado a ir para o inferno. Ele será contra tudo o que as pessoas adoram e contra tudo o que elas acham que é divino. Ele vai se colocar acima de todos e até mesmo vai entrar e sentar-se no templo de Deus e afirmar que é Deus. Por acaso vocês não lembram que eu lhes disse tudo isso quando estava com vocês? E vocês sabem também que existe alguma coisa que não deixa que isso aconteça agora. Porém, no tempo certo, o perverso aparecerá. A misteriosa maldade já está agindo, mas o que está para acontecer acontecerá somente que for afastado aquele que não deixa que isso aconteça. Então o perverso aparecerá, e o Senhor Jesus, quando vier, o matará com um sopro e o destruirá com a sua gloriosa presença. O perverso chegará com o poder de Satanás e fará todo tipo de falsos milagres e maravilhas. E enganará com todo tipo de maldade os que vão ser destruídos. Eles vão ser destruídos porque não aceitaram nem amaram a verdade que os poderia salvar. Por isso Deus envia o poder do erro para agir neles a fim de que acreditem naquilo que é falso. O resultado disso é que serão condenados todos os que não creem na verdade, mas têm prazer no pecado. Irmãos, sempre devemos dar graças a Deus por vocês, a quem o Senhor ama. Pois Deus os escolheu como os primeiros a serem salvos pelo poder do Espírito Santo e pela fé que vocês têm na verdade, a fim de tornar vocês o seu povo dedicado a Ele. Foi para isso que Deus os chamou, por meio do Evangelho que anunciamos, a fim de que vocês tomem parte na glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, irmãos, fiquem firmes e guardem aquelas verdades que ensinamos a vocês tanto nas nossas mensagens como na nossa carta. Que o próprio Jesus Cristo, o nosso Senhor, e Deus, o nosso Pai, que nos ama e que na sua bondade nos dá uma coragem que não acaba e uma esperança firme, encham o coração de vocês de ânimo e os tornem fortes para fazerem e dizerem tudo o que é bom. 2 Tessalonicenses 3. 1:18. Orem por nós. Finalmente, irmãos, orem por nós para que a mensagem do Senhor continue a se espalhar rapidamente e seja bem aceita, como aconteceu entre vocês. Orem também para que Deus nos livre das pessoas más e perversas, pois nem todos creem na mensagem. Mas o Senhor Jesus é fiel. Ele lhes dará forças e os livrará do maligno. E o Senhor faz com que confiemos em vocês. Temos a certeza de que estão fazendo e continuarão a fazer o que lhes recomendamos. Que o Senhor os faça compreender melhor o amor de Deus por vocês e a firmeza que Ele, Cristo, dá. Irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, ordenamos a vocês que se afastem de todos os irmãos que vivem sem trabalhar e que não seguem os ensinamentos que demos a eles. Vocês sabem muito bem que devem seguir o nosso exemplo, pois não temos vivido entre vocês sem trabalhar. Não temos recebido nada de ninguém, sem pagar. Na verdade, trabalhamos e nos cansamos. Trabalhamos sem parar, dia e noite, a fim de não sermos um peso para nenhum de vocês. É claro que temos o direito de receber sustento, mas não temos pedido nada a fim de que vocês seguissem nosso exemplo. Porque, quando estávamos aí, demos esta regra: quem não quer trabalhar que não coma. Estamos afirmando isso porque ouvimos dizer que há entre vocês algumas pessoas que vivem como os preguiçosos. Não fazem nada e se metem na vida dos outros. Em nome do Senhor Jesus Cristo, ordenamos com insistência a essas pessoas que vivam de um modo correto e trabalhem para se sustentar. Mas vocês, irmãos, não se cansem de fazer o bem. Se alguém não quiser obedecer ao que estamos mandando nesta carta, vejam bem quem está fazendo isso e se afastem dele para que fique envergonhado. No entanto, não o tratem como inimigo, mas o aconselhem como se aconselha um irmão. Bênção. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Amém.